A graça e a paz, meus irmãos e amigos. Essa semana eu estava refletindo sobre uma conversa de Davi com o rei Saul. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versos 34 e 35, Davi, conversando com o rei Saul, disse: "Eu apacentava os rebanhos, as ovelhas do meu pai. Quando veio um urso e um leão e arrebatou um cordeiro do rebanho, eu segui o urso, o leão, fui atrás dele e tirei aquele cordeiro da sua boca. E quando o leão se levantou contra mim, eu o agarrei pelas suas barbas e o feri e o matei." Eu estava refletindo sobre a função de um pastor. A primeira frase, Davi fala com Saul: "Eu apacentava as ovelhas." Esse é um cenário lindo. Pastor apacentando as ovelhas. Vamos voltar lá para aquele tempo de Davi. Apacentando as ovelhas. Fico imaginando aquelas ovelhas talvez já tosqueadas, brilhando com o sol, num contraste com os campos verdes. E ainda mais, os momentos em que Davi conduzia aqueles rebanhos até os lagos, de águas mansas, de águas cristalinas, de um tempo perfeito, uma natureza pura, onde as águas não eram contaminadas, onde os lagos e rios não recebiam os esgotos das cidades, onde a água que o rebanho bebia, o próprio pastor também podia beber. Que cenário lindo, maravilhoso, do pastor cuidando das ovelhas naqueles campos verdes, naquelas águas cristalinas. Mas o ministério pastoral não era apenas de belezas exuberantes, como de campos verdes, de águas cristalinas e lindos rebanhos. Também haviam perigos. E é muito claro que Davi não podia descansar debaixo de uma árvore, tranquilo, dormir, enquanto o rebanho se alimentava. Davi também tinha que estar atento, os olhos abertos, ouvidos atentos, porque havia muitos perigos ao redor. Leões e ursos rondavam os rebanhos a fim de devorar os cordeiros. Então Davi vai apacentar as ovelhas de seu pai. Ele está dizendo ao Saul: "Eu apacentava as ovelhas do meu pai." É interessante isso. Essa frase ficou na minha mente durante toda essa semana. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. As ovelhas não eram de Davi, as ovelhas eram do pai. E ele tinha uma responsabilidade, tinha um compromisso com o pai em relação àquelas ovelhas. Aquelas ovelhas estavam na responsabilidade dele, elas pertenciam ao seu pai. E uma das funções do pastor era, sim, conduzir o rebanho até o alimento, até águas limpas, águas calmas. Mas também eles tinham que cuidar se porventura alguma daquelas ovelhas se ferissem. E ainda tinha uma missão muito árdua: proteger o rebanho dos perigos. Davi, como pastor, tinha que proteger o rebanho do seu pai de um leão ou de um urso. Davi deveria enfrentar o leão ou o urso para proteger o seu rebanho. Eu tenho analisado que o ministério pastoral não é apenas conduzir um rebanho até o alimento. É muito mais do que isso. Nós também somos pastores hoje, porém somos pastores de ovelhas chamadas gente. E é um detalhe interessante, como de Davi, que essas ovelhas elas também não são minhas. E eu posso, com muita alegria no meu coração, com muita emoção, dizer: eu apacento as ovelhas do meu pai. Eu apacento as ovelhas do meu pai. Elas não são minhas. Cada membro da Igreja Batista Central não são minhas ovelhas, elas são ovelhas do Senhor. Tenho constantemente dito aos membros da Igreja Batista Central: nunca digam que você é membro do pastor, da igreja do pastor Orlando, que você faz parte do ministério do pastor Orlando. Você é de Jesus.
Cada ovelha pertence a Jesus. Eu não tenho ovelha, eu sou apenas um pastor, contratado pelo Senhor para cuidar destas ovelhas, para proteger estas ovelhas que são dele. São ovelhas importantes, caras, muito caras. Elas custaram caro para o Senhor, preço de sangue. Jesus comprou você, meu irmão, você, minha irmã. Jesus comprou você com sangue para serem do Senhor Deus, para serem do Pai Celeste. Eu tenho esse prazer de cuidar das ovelhas do meu Pai Celestial. Mas tenho plena consciência, não apenas de que as ovelhas não são minhas, elas são do Senhor. E tenho assim a consciência de que eu tenho, além de conduzi-las ao alimento, há um equívoco entre nós os pastores, que nós damos pasto, nós damos alimento para as ovelhas. Nós não damos alimentos, nós não temos alimento, nós conduzimos as ovelhas ao alimento. Um pastor não dá o alimento, o pastor Davi não dava alimento, o pastor Davi conduzia o rebanho até os campos, até os lagos para beberem águas. Pastores de hoje não têm alimento, pastores devem conduzir o rebanho ao alimento que é a palavra de Deus. Nossa missão como pastor é conduzir as ovelhas de Cristo até a palavra de Deus, para que se alimentem da palavra. Não se alimentem do pastor, não se alimentem das palavras do pastor, se alimentem da palavra de Deus. A missão de um pastor é conduzir, é ensinar, é instruir as ovelhas a se alimentarem na palavra, a saciarem sua sede espiritual na palavra de Deus. E também uma outra função do pastor, para mim, uma das importantíssimas missões do pastor é proteger as ovelhas. Será que as ovelhas de hoje não têm perigos como as ovelhas que Davi pastoreava? Será que hoje não temos ursos e leões que também devoram ovelhas? Sim, nós temos. Nós temos ursos e leões chamados falsos pastores, falsos profetas, heresias, muitas mentiras. Mas nós temos muitos outros perigos que rondam o rebanho do Senhor, as ovelhas de Cristo. E nós, como pastores, temos a missão de proteger essas ovelhas. Tenho ouvido com tristeza em meu coração alguns pastores dizendo às ovelhas que quem nos protege é o Senhor. Então, no meio de uma epidemia como nós estamos vivendo, nós podemos fazer os nossos cultos, porque quem nos protege é o Senhor, e nós temos que ter fé. Quem tem fé no Senhor, essas coisas não vão acontecer. Eu pergunto, meu amigo e meu irmão, se a questão é Deus nos protege, por que Moisés deveria colocar homens para vigiar a arca que Deus lhe orientou para construir? Moisés construiu a arca conforme as orientações de Deus, e tudo que Moisés fez foi direcionado por Deus. E uma das instruções de Deus a Moisés, depois da arca pronta, é: coloquem homens que faziam parte da tribo de Levi para vigiar a arca. Por que alguém precisaria trabalhar como vigia da arca? Deus não poderia proteger aquela arca que era a representação dele? No livro de Números, no capítulo 32, versos 16 e 17, eu tenho duas tribos que não ultrapassaram o Jordão, não entraram nas terras de Canaã, ficaram antes do rio e quiseram receber como propriedade, como herança para eles aquelas terras antes de atravessar o rio. E aqueles homens, os versos 16 e 17 do capítulo 32 de Números, disse a Moisés que eles iriam construir casas, cidades fortes, para proteger suas mulheres e crianças enquanto os homens iam à guerra. Se é Deus quem nos protege, por que eles tinham que construir casas fortes e para proteger suas mulheres e crianças? Não é Deus quem nos protege? Meus irmãos e amigos, se é Deus quem nos protege, por que então que Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 28, cuidem de vocês e do rebanho? Se é Deus que me protege, por que eu deveria seguir essas instruções de Paulo, que eu tenho que cuidar de mim e cuidar do rebanho?
Por que então Paulo foi orientar Timóteo no capítulo 4, verso 16? Timóteo, cuida de você mesmo e da doutrina. Fazendo isso, você salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Porque eu tenho necessidade de me cuidar, de me preservar, se o Senhor me guarda, se é o Senhor que guarda, se é uma questão de fé. É lógico que não se trata de uma questão de fé e nem mesmo de medo. É uma questão de bom senso, de prudência e de obediência. A função de um pastor hoje não é massagear o ego de uma ovelha, dizendo, você é feliz, você é de Jesus, você é propriedade exclusiva de Jesus, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A função pastoral não é massagear ego de ovelhas. A função pastoral não é encher as mentes das ovelhas de esperança e muitas vezes falsas esperanças, falsas promessas. A função de um pastor no ministério pastoral não é apenas olhar um rebanho, um grupo de pessoas dentro de um templo cheio, cantando e orando e ouvindo mensagens inspiradas. A função de um pastor não é pregar lindas mensagens e usar frases emocionantes para arrancar um glória a Deus da igreja. Quantos pastores que depois de expressar uma frase linda, emocionante, um bojo de promessa, ainda dizem assim, eu quero ouvir um glória a Deus. Não, nossa missão não é ouvir um glória a Deus das ovelhas depois de uma linda frase que nós expressamos. A nossa função pastoral, além de conduzir as ovelhas do Senhor até os pastos que se encontram na palavra de Deus, é proteger as ovelhas do Senhor. E se alguém pudesse afirmar com toda certeza para mim que esse vírus já não existe mais, que esse vírus já está morto, então eu posso voltar a me reunir com o povo de Deus e no nosso templo. Eu posso voltar a abrir as portas do nosso templo, porque alguém disse com toda certeza, o vírus não existe mais. Há total segurança para nós expormos as nossas ovelhas, saírem de suas casas, saírem pelas ruas, entrarem no templo. Se a questão é falta de fé, e aqueles que já estão se reunindo fazem porque têm fé, eu pergunto, então por que estão usando máscaras? Então por que estão tendo álcool em gel na entrada do templo? Por que estão colocando as cadeiras nas medidas de prevenção, de 1,5 metro a 2 metros de distância um do outro? Fiquem juntinhos, se abracem, se beijem, apertem as suas mãos, tirem as máscaras. Porque não é questão de fé, não é falta de fé. Se a questão é confiar em Deus e não confiar em Deus, não confiar em Deus, deixar de fazer culto, então por que quando alguém está fazendo um culto, as igrejas estão reunidas em culto, as pessoas estão de máscaras, estão usando álcool gel, sentadas uma longe da outra, o pastor está tendo que fazer 2 cultos para ter um número menor de pessoas? Não é questão de fé? Se é questão de fé, então joga fora a máscara. Se é questão de fé, joga o álcool gel fora. Diz, em nome de Jesus, tudo isso está resolvido, o Senhor nos protege. Porque o Senhor nos protege em parte. Porque eu não posso cancelar o culto, mas eu posso usar máscaras. Eu tenho que usar álcool gel, mas eu não posso cancelar o culto. É lamentável e me entristeço quando a maioria das igrejas da nossa cidade voltaram a se reunir exatamente um dia depois que o comércio abriu as portas. Meus amados, as ovelhas são do Senhor, não são mercadorias nossas. O Evangelho é a palavra de Deus, não é mercadoria que eu tenho para oferecer a homens e mulheres. Não posso. Não é tempo de voltar. Eu não tenho que voltar porque o prefeito disse que ele não proibiu as igrejas de se reunirem. Tenho ouvido alguém dizer, mas o prefeito não proibiu as igrejas de se reunirem. Eu não dependo de uma palavra de um prefeito. Quero dizer aos irmãos e amigos que quando o nosso prefeito fez a sua primeira reunião com os pastores para pedir apoio, não foi para proibir, sim, para pedir apoio dos pastores.
Quando o prefeito fez essa primeira reunião, eu lá estava. E eu já tinha decidido, nossa igreja já havia cancelado os cultos. Porque a decisão que nós temos que tomar não vem de um homem, não vem de um prefeito e nem mesmo do presidente. Ela vem de uma orientação divina para proteger as ovelhas do Senhor. E eu agradeço a Deus, eu glorifico o Senhor porque eu tenho um recurso em que eu posso alimentar as ovelhas do Senhor enquanto elas estão guardadas, protegidas no seu aprisco, no melhor aprisco, na sua própria casa. Na sua própria casa. Para alimentar o rebanho do Senhor hoje, eu tenho um recurso que posso levar até elas o alimento do Senhor, a instrução do Senhor na palavra, enquanto elas estão protegidas dentro da sua própria casa, o melhor aprisco. E nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos guerrear essa guerra. Ela é física, ela é biológica, ela também é espiritual. Em fé no Senhor, mas em obediência também. Manter os membros da igreja em seus lares nesse tempo de pandemia é, para mim como pastor, uma das formas de proteger as ovelhas que não são minhas. Eu não quero carregar nos meus ombros a responsabilidade de uma ovelha do Senhor que está sob os meus cuidados ser infectadas por ter participado de um culto. Não. Eu não quero ter essa tristeza de ser até mesmo culpado por ter permitido que isso acontecesse. Não é questão de fé, é questão de bom senso. Salomão, ao escrever em Provérbios, disse: agarra a sabedoria e ao bom senso, porque ela te protegerá. Ela te protegerá. Se é o Senhor que nos protege, Salomão deveria ter escrito que eu tenho que me agarrar ao bom senso e à sabedoria. Eu sou um pastor que cuida de ovelhas do Senhor. Não são minhas ovelhas. E não são meus clientes. São ovelhas do Senhor. Eu tenho que, além de instruí-las a se alimentarem na palavra de Deus, proteger as ovelhas do Senhor. Proteger as ovelhas que foram compradas por um preço de sangue. E graças a Deus, as ovelhas do Senhor, sob meus cuidados, continuam sendo alimentadas com a palavra todos os dias, ao amanhecer, na noite e no amanhecer. Posso alimentar as ovelhas do Senhor com porções da palavra de Deus, orar por todas elas, trazer uma mensagem em vídeo como esta e auxiliá-las em outras situações em que eu posso estar. Porque esta é a minha missão como pastor. Nunca vou me esquecer das palavras de Davi para Saul. Eu apacentava as ovelhas de meu pai. O urso e o leão apareceu. Eu fui atrás, arranquei a ovelha da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, eu lutei contra ele. Nós vamos lutar. Davi não reuniu as ovelhas para fazer um momento de jejum e oração para Deus matar os leões. Davi lutou contra o leão. As ovelhas estavam protegidas. Meus irmãos, permaneçam protegidos pelo Senhor na sua casa. Que o seu pastor estará orando por você e instruindo a se alimentarem na palavra de Deus. Deus eterno, cuida do teu rebanho quando eu não posso cuidar. Esteja lá onde eu não posso estar. Faça aquilo que eu não posso fazer. Elas são tuas, Senhor. Elas são tuas ovelhas. Guarda-nos onde estiverem. O Senhor está presente nesse lar, o aprisco onde estas ovelhas estão guardadas. Que o Senhor as alimente com a tua palavra de esperança, de fé e de salvação.
Obrigado por esse recurso que o Senhor nos dispôs para levar as instruções ao teu rebanho. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e se mantenha guardado e protegido dos perigos deste mundo. Amém.